Princípios de direito administrativo: legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, publicidade, motivação, eficiência, moralidade, razoabilidade e interesse público. Vamos conversar com um dos autores deste livro. Ele contribuiu com o capítulo O Princípio da Moralidade Administrativa, Dr. Fábio Calcini, que é mestre e doutorando em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Doutor, sobre o livro, o senhor participou do capítulo que fala do princípio da moralidade administrativa. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse de quem que foi o convite. O livro, várias pessoas participam, ele foi organizado pelo professor da USP, né, o Thiago Marrara, e o senhor foi convidado. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito obrigado. Primeiro, agradeço a oportunidade de falar com vocês novamente, aí da Rádio Justiça. Esse livro foi uma ideia, em verdade, do próprio professor Thiago Marraro, que é titular aqui da USP em Ribeirão Preto. Ele teve a ideia, uma vez que sabemos que a literatura acerca dos princípios jurídicos aplicáveis à administração pública, fora os manuais, ela é um pouco escassa em um único livro que analisasse tais princípios não somente da forma clássica, mas também se preocupando com novidades, com as novas discussões, que trouxessem aspectos reflexivos extremamente relevantes e práticos para aqueles que trabalham com direito administrativo, sejam advogados, administradores públicos, não é? Servidores públicos, todos esses. Então foi o professor Thiago Marrara, quem ofereceu esse convite e me convidou para tratar sobre a moralidade administrativa. Quando a gente fala de moralidade administrativa, me parece que falta um pouco ainda no país, né? De fato, o princípio da moralidade administrativa, os princípios por si só, eles são extremamente abertos, não é? Eles possuem uma amplitude de como aplicá-los, em que extensão, extremamente aberto, o que dificulta, inclusive, conseguimos visualizar muitas vezes no caso concreto, de que forma ele pode ser melhor aplicado. Então, sabemos que existe essa dificuldade e acaba, inclusive, causando problemas até ao próprio administrador, ou seja, não é simples pôr em prática, aplicar, não é? Mas, independente disso, infelizmente, a nossa cultura também ainda não está muito aliada àquilo que a gente chama de princípios republicanos e democráticos, de uma administração que efetivamente se preocupe com o bem público, com a coisa pública, e não como se fosse algo nosso, né? Como se tratasse aquilo como se fosse nosso, não. Eu, como administrador, aquilo não é meu. Eu estou sendo um mandatário e devo cuidar daquilo melhor do que eu cuido das minhas coisas, não é? E, infelizmente, isso não acontece na prática, é algo já pacífico, basta nós lermos os jornais, as revistas, os noticiários do dia a dia. E a moralidade é um dos princípios principais, junto com os demais que estão no livro, em especial a legalidade, no sentido de buscar que se tenha efetivamente o cumprimento desse interesse público, não aquele interesse público só atrelado à mera literalidade da lei, à letra fria da lei, mas também se preocupando com os aspectos morais, da ética, da boa-fé, não é? Onde a relação entre os administradores e seus servidores, ou entre administradores públicos e os administrados, seja aqueles que contratam e se relacionam, ou aqueles que sofrem as restrições vinculadas ao poder de polícia do poder público, que existe uma relação de boa-fé, de colaboração, de confiança, todos com um único objetivo: cumprir o interesse da coletividade. Quando a gente fala do princípio da moralidade administrativa, ela é válida só para a gestão pública ou também para a gestão privada? Veja, vamos lá. A moralidade administrativa está no artigo 37 caput da Constituição Federal. Por lá, nós temos a obrigatoriedade de que a administração pública respeite, pratique seus atos ou mesmo deixe de agir com base, entre outros princípios que são vinculantes, o da moralidade. Inclusive, sabemos que há uma lei específica quanto à improbidade, que seria um gênero da moralidade, uma espécie da moralidade, que impõe inclusive penalidades, sanções graves em relação a isso. Onde exista relação exclusivamente privada, não é bem a moralidade, a ética, a boa-fé também se aplica. O Código Civil de 2002, ele, entre os seus princípios, está a socialidade, a eticidade, mas, lógico, dentro de outros parâmetros, porque lá o que rege na autonomia, no direito privado é chamada autonomia
da liberdade, ou seja, a liberdade é o que impera como regra geral lá no direito privado. Agora, no direito público, de fato, a moralidade atrelada à lei, a razoabilidade, a impessoalidade, ela é algo cogente, obrigatório. O administrador público não tem a faculdade de respeitar ou não é? Independente de sua vontade. Doutor, a legislação é firme com a pessoa que falta com a moralidade? Nós temos algumas legislações, como a própria lei da improbidade administrativa, que cuida especificamente de comportamentos éticos do administrador público e daqueles que se relacionam com o poder público. É uma lei severa, que aplica sanções de vários níveis, multas e tudo mais, mas o que eu vejo é que ainda há uma certa dificuldade de se impor o respeito à moralidade administrativa, e quando ela não é cumprida, há uma grave dificuldade de se punir efetivamente aqueles que não a respeitam. Infelizmente, ainda pelo seu conteúdo aberto, talvez o judiciário alivie um pouco a aplicação mais rígida desse princípio, infelizmente. Moral, caráter e honra, na verdade a pessoa nasce com isso, ela não adquire durante a vida, né, doutor? Eu acho que fica difícil, não fica difícil você pegar um administrador público que, sei lá, quando a gente fala de moralidade, todo mundo pensa que ele é moral, ele não rouba, ele não desvia dinheiro, mas não é só o desvio de dinheiro, né? Não. Tem verdade, outras coisas. O que... É bom se dizer, a gente tem que partir do pressuposto que todo ser humano ele nasce muito bom, ele nasce bom com princípios éticos, né? Pois é, e se desvia no caminho, né, doutor? A gente sabe que na prática depois o meio acaba conduzindo para outros caminhos, mas é bom sempre diferenciar a moral interna das pessoas, de cada cidadão, de cada indivíduo, como administrador público ou não, do princípio da moralidade administrativa. O princípio da moralidade administrativa está preocupado com o que alguns chamam de moral interna da administração, ou seja, aqueles comportamentos que se entendam corretos, éticos perante a conduta que você tem que ter em face da gestão da coisa pública. Muitas vezes a ideia de moral subjetiva ela não se aplica plenamente à ideia de moralidade administrativa, que está muito mais ligada aos próprios comportamentos éticos que se deve ter daquele que cuida do poder público, da coisa pública, não é? E, de fato, ainda é um princípio que merece muita reflexão, né? Doutor, o senhor falou um pouquinho da legislação. A gente está perto de julgar o maior escândalo de corrupção que o Brasil já teve. Dizem que foi o Mensalão, que deve ser julgado agora. O senhor acha que se a pena for dura para essas pessoas que participaram, isso pode mudar um pouco o que pensa a sociedade sobre os agentes públicos? Vamos lá. Dois pontos importantes. Só voltando um pouquinho na pergunta anterior, de fato não é só o desvio de verbas que viola a moralidade. Quais são os outros comportamentos, o próprio favorecimento de pessoas, de forma escusa à lei, o próprio nepotismo foi um aspecto claro onde se viola a moralidade junto com a impessoalidade, né, de favorecer pessoas por relação de parentesco, né, usando da administração pública como se fosse um braço de uma empresa de sua propriedade, não é? Então nós temos outros comportamentos que não necessariamente só o desvio de valores que conduzem à violação da moralidade. Quanto à questão do mensalão, é bom observar que lá não se está discutindo violação, em regra, ao princípio da moralidade administrativa. Lá as discussões são ligadas a questões eleitorais e fatos delituosos que não estão ligados ao direito próprio administrativo, embora... Então não afeta a moralidade do cidadão, do político? O que eu quero dizer é que o caso, apesar também de não conhecer, falar pelo que nós ouvimos da imprensa, é bom que se diga, não conheço o processo, nunca tive acesso aos autos, mas é bom que se diga que lá não se está discutindo, por exemplo, um crime de improbidade administrativa específico, não existe uma ação civil pública, uma ação popular discutindo isso, onde é comum a aplicação do princípio da moralidade administrativa. Então vamos segregar esse ponto. Agora, independente disso, o comportamento que lá está sendo julgado, que a gente não sabe ainda se é verdadeiro ou não, né? Vai caber ao Supremo dizer isso aí, aparentemente parece que está próximo o início do julgamento. Sim, é óbvio que se aqueles comportamentos lá forem comprovados e houver a condenação, não é?
de quem praticou, de fato ali existem condutas que, segundo o que se noticia, ofenderiam sim a moralidade administrativa, né? O uso da coisa pública em favor próprio, ou de partidos, ou de interesses privados. É óbvio que isso viola a moralidade, viola aquela ideia de que a quem está dentro do poder público deve sempre partir do respeito à ideia de república, ou seja, de governar segundo a coisa como se não fosse sua, mas de todos, com base no interesse coletivo, do interesse público efetivo, né? Doutor, pode ser que fuja um pouco do nosso tema, mas eu queria que o senhor falasse o que o senhor pensa da lei da ficha limpa. Olha, a lei da ficha limpa, que foi reconhecida, embora ainda o tema não tenha se esgotado no Supremo Tribunal Federal, é um tema também que está atrelado à ideia de moralidade administrativa, não é? No sentido mais amplo da palavra, não só moralidade administrativa, mas o princípio da moralidade aplicável ao próprio direito e o direito constitucional. De fato, há essa ponderação pelo legislador, o legislador valorando os princípios e os valores que existem dentro do texto constitucional, mediante a lei complementar, ele entendeu que aquele que já sofreu uma segunda condenação, ou seja, em segunda instância, a respeito de algum comportamento que viole regras, princípios ligados ao pleito eleitoral ou mesmo a pleitos administrativos, uma condenação por improbidade que viola a moralidade, por exemplo, que não seria uma pessoa que estaria habilitada a gerir a coisa pública, não é? Porque aquele que busca gerir a coisa pública, em regra, tem que ser uma pessoa que não tenha dentro do seu histórico problemas por gerir a coisa pública. Então, de fato, ali é uma ponderação de valores. O legislador escolheu amenizar ou mitigar, por exemplo, o devido processo legal, não é? A presunção de inocência, em benefício do respeito à moralidade, à ética e à própria noção de república. É um fato controvertido, acredito que é uma tomada de decisão do legislador que precisa ser ponderada. O legislador representa o povo, então é uma medida democrática, e o Supremo precisa, pelo jeito, ele caminha para dizer que é constitucional. O que me preocupa um pouco é começar a relativizar muito os direitos de defesa do cidadão. Isso também é algo para ser ponderado, a presunção de inocência, os direitos de defesa serem muito mitigados, e isso me preocupa muito. Porém, nesse caso específico, sabemos que as razões jurídicas, os valores encontrados pelo legislador para mitigar o devido processo legal, de fato são razões jurídicas justas e com fundamento forte, né, com a moralidade, a ética, e entre outros princípios, a legalidade. Doutor Fábio, o livro que o senhor ajuda a escrever com vários outros professores, ele é indicado para quê? Para estudante, para administradores? Qual que é o público-alvo do livro do senhor? Esse livro, publicado pela editora Atlas, Princípio de Direito Administrativo, ele é indicado para estudantes, não é? Como também advogados, procuradores, promotores de justiça, juízes, inclusive não só aqueles do meio jurídico, mas também os administradores públicos, não é? Prefeitos, assessores de prefeitos, de governadores, deputados, vereadores, e para o cidadão também, para ele saber exatamente o que deve ser respeitado pelo administrador público, né? Ou nós, quando nos relacionamos com o poder público. Então é um livro que vem para tampar ou preencher uma lacuna dentro do direito administrativo, com inúmeros autores extremamente respeitados, de inúmeras universidades de respeito no Brasil, de modo que acredito que será uma obra que deve vir para durar. Tomara que os nossos gestores públicos, ao lerem o livro, aprendam alguma coisa sobre moralidade, né, doutor? Vamos dizer que eles basicamente já têm essa noção, não é? O importante talvez é refletir mais, ficarem mais atentos à ideia de moralidade e colocá-la em prática, né? Às vezes não basta só conhecê-la, é preciso colocá-la em prática, se preocupar nos atos do dia a dia, em respeitar, entre outros princípios, o da moralidade administrativa. Doutor Fábio Calcini, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Muito obrigado, eu que agradeço e sempre fico à disposição. Ouvimos Dr. Fábio Calcini, mestre e doutorando em Direito Constitucional pela PUC. Ele é um dos autores do livro Princípios de Direito Administrativo.